O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton! Bona vesperon! Kiel vi fartas? Bona vespero, Nazaré, bona vespero, Maria da Graça. Kiel vi fartas? Bone? Bone! Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o acusativo. Vamos fazer uma revisão do acusativo de objeto direto. Vocês estão se lembrando? Temos 3 tipos de acusativo no Esperanto, né? Acusativo é quando nós colocamos aquela letrinha N no fim da palavra. O primeiro caso é quando ele está complementando o verbo, como vocês estão vendo aí, não é? O objeto direto. Laviro, amas, lavirino. Muito bem. E temos os outros 2 casos, que é o acusativo para substituir uma preposição, vocês estão se lembrando? E um outro caso é um acusativo quando ele mostra direção a um alvo. Direção a um alvo, né? Esse é o outro caso, é o terceiro caso do acusativo. Mas hoje nós vamos ver exatamente o acusativo de objeto direto. Muito bem. Então, vejamos. Então, nós temos laviro, amas, lavirino. Então, observe que no fim da letra virino, nós temos o N. Isso significa que quem está recebendo a ação é o virino, é o N, né? O homem ama a mulher. Viro, homem. Virino, mulher. Para transformarmos uma palavra masculina em uma palavra feminina, basta adicionarmos o sufixo IN. E a terminação continua a mesma, do substantivo, que é o O, fechado. Então, o homem ama a mulher. Então, como a mulher recebe a ação de ser amada, é o objeto direto, então tem o N. Portanto, laviro, amas, lavirino. Aí temos uma pergunta para vocês. Que o amas? Quem ama? Observe que a resposta é laviro.
Não é lavirino. Por quê? Porque o quio não tem o N. Então, ele está perguntando exatamente quem faz a ação. Nós chamamos, né, essa palavra que não tem o N de nominativo. Dizemos que laviro, né, essa palavra está no nominativo. Virino, com N, está no acusativo. Então, quando perguntamos que o amas, estamos perguntando quem faz a ação. Quem ama? Laviro, sem acusativo. Tudo bem? Ótimo. Muito bem. Então, vamos passar para o próximo slide. Vejam só agora o que aconteceu. Vocês notaram a diferença? Eu vou mostrar o anterior novamente. Vejam, a posição da palavra virino está no fim. Laviro, amas, lavirino. A ideia é que o homem ama a mulher. Vejamos agora esse slide. Lavirino, amas, laviro. Se perguntarmos novamente, que o amas, a resposta permanece a mesma. Laviro. A posição das palavras mudou. Virino, que estava lá atrás, agora está na frente do verbo, né? Está antes do verbo. Mas a ideia permanece a mesma. Por quê? Eu sei disso. Porque tem o N no fim da palavra virino, que indica que virino continua recebendo a ação de ser amada. Portanto, que o amas continua sendo laviro. Não importa a posição das palavras na frase, né? Esse N é o que torna o Esperanto uma língua internacional. Qualquer povo, qualquer que seja a forma que eles escrevem, né, eles vão nos compreender, assim como nós os compreendemos também, qualquer que seja a forma que eles escrevem. Muito bem. Ótimo. Então, vamos ao próximo slide. Laviro, amas, lavirino. A ideia é a mesma. É o homem sempre amando a mulher sempre sendo amada. Agora a pergunta. Quium amas. Agora temos um N no fim da palavra quio. Opa! Então, estou querendo saber agora quem está recebendo a ação de ser amada. Então, é muito fácil de ver. É só procurar na frase a palavra que tem o N no final. Virino. Portanto, quium amas, lavirino. Se formos traduzir para o português, poderia ser quem é amada? A mulher. Portanto, no Esperanto, muito simplesmente, quium amas, lavirino. Temos que prestar atenção bem nesse detalhe do N. Vamos agora a um novo slide. Olha só, colocamos a palavra lavirino antes do verbo. Lavirino, amas, laviro. Será que a ideia mudou? Não, a ideia não mudou. O homem continua amando a mulher. Então, quando fazemos a pergunta, quium amas? Opa, lavirino, que tem um N no fim. Então, a ideia é a mesma, não importa a posição das palavras na frase. Muito bem, ótimo. Compreendido? Tranquilo, não é? Muito bem. Vamos ver mais alguns slides para nos aprofundarmos um pouquinho mais no acusativo do objeto direto. É uma breve revisão. O que estamos vendo aqui? Temos uma rã e uma mosca. Então, a frase é: seria bom se vocês também falassem Esperanto. Aproveitar esse momento para praticar o Esperanto. La rano captas muŝon. La rano captas muŝon. Observe que nós temos que evitar a nasalização. Então, eu digo rano. La rano captas muŝon. A rã captura uma mosca qualquer. Muŝo é mosca. Rano, rã.
aham, captura uma mosca. Não preciso colocar no Esperanto esse uma, né? É desnecessário, porque é uma mosca qualquer, é o artigo indefinido que nós não temos no Esperanto. Traduzimos para o português. Muito bem. Agora vejamos aqui. A ideia é essa. Aham, captura uma mosca qualquer. Vamos ver duas situações. Embaixo, em azul. Larano captas mushon. A ideia é a mesma, é a que está lá em cima. Vamos mudar um pouquinho agora, na frase de baixo. Larano mushon captas. Aham, captura uma mosca. Mudamos a posição da palavra na frase, mas a ideia é a mesma. E isso graças ao N, o acusativo. Vamos ver mais alguns exemplos para fixarmos bem. Agora vamos colocar mushon na frente, antes do verbo. Mushon captas larano. Opa, a ideia é a mesma. Aham, captura uma mosca. Na frase de baixo, mudamos um pouquinho a posição das palavras. Mushon larano captas. A ideia é a mesma, eu compreendo perfeitamente que quem sofre a ação de ser capturada é a mosca, é uma mosca. Então, aquela ideia que está escrita em verde, lá em cima, larano, captas, mushon, continua. É sempre arranque, captura uma mosca. Não importa a posição da palavra na frase, nós entendemos perfeitamente. Vejamos, meus irmãos e irmãs, mais alguns exemplos. Olha aí. Agora vamos colocar o verbo, que está no presente, no começo da frase. A ideia é a mesma. Larano captas mushon. Vamos praticar. Falar em Esperanto. Captas larano mushon. Olha aí. Permanece a ideia. E na segunda frase? Captas mushon larano. A ideia permanece a mesma. É sempre arranque, captura uma mosca qualquer. Olha aí, o N funcionando. Vamos para frente. Nossa, o que é isso? Gente, ó, em Esperanto é nefumo. Não fumem, por favor. Né? Vocês estão vendo aí o que acontece com quem fuma, né? Fica loucura. É um exemplo aí que nós pegamos. Vamos ver. Laviro fumas cigaredo. Vocês conseguem falar? Laviro fuma, sem nasalizar. O C tem um som de TS. Cigaredo em acusativo, plural. O homem fuma cigarros. Cigarros. Cigaredo é cigarro, né? Portanto, o homem fuma cigarros. Nossa, muitos cigarros, coitado. Bom, esta é a ideia, né? A gente pode até falar brincando que ele está sendo fumado pelo cigarro, né? Todo cigarro na boca, né? O cigarro está acabando com ele. Vejamos agora. Embaixo, em azul. Laviro, fumas, cigaredo. E pronto, essa é a ideia. Vamos mudar a posição das palavras na frase. Laviro, cigaredo em fumas. Mudamos a posição da palavra na frase. A ideia é a mesma. Vejamos outro exemplo. Continuamos. Laviro fumas cigaredo em. Mudamos agora a posição da palavra na frase. Cigaredo está antes do verbo. Cigaredo em fumas laviro. E embaixo, cigaredo em laviro fumas. Mudamos a posição das palavras, mas a ideia
permanece a mesma. Por que nós sabemos? Isso, por causa do N, do acusativo, é quem recebe a ação do verbo, não importa a posição em que essa palavra esteja, ela é quem vai sofrer ação porque tem o N. Esse é o acusativo de objeto direto. Vamos continuar. Agora colocamos o verbo na frente, é o verbo fumar, fume. Aqui está no presente, termina por AS. Fumas cigaredoi laviro. Fumas laviro cigaredoi. Então, como vocês estão observando, embora tenhamos mudado a posição das palavras na frase, a ideia permanece a mesma. Aí está o nosso acusativo, que nos dá essa certeza, esta convicção. Muito grato tê-los todos aqui conosco, né, nos ajudando a aprendermos e divulgarmos o Esperanto. Muito grato a todos. Opa, e agora, Roberto, o que é isso? Estou vendo aqui pronomoi com no. Pronomes com N no fim, com acusativo. Isso mesmo. Nós já vimos que os adjetivos recebem um N, os substantivos recebem um N, os pronomes também. Então, vejamos. Me amas, vim, olha aí, eu amo você. Então, você é que recebe a ação de ser amado ou amada, né? Então, tem um N no final. Poderíamos traduzir como eu te amo. Então, se vocês querem se declarar para alguém em Esperanto, na língua internacional, podem dizer me amas, vim. Vamos ver a segunda frase. Vi amas lin. Olha aí. Você ama ele. Li é ele, não é? Então, quando eu coloco N, ele está no objeto, posição de objeto direto. Vi amas lin. E você ama ele. Nossa, mas olha só, gramaticalmente não é muito correto colocar um pronome pessoal do caso reto como objeto direto. Por isso que nós temos o quê? Você o ama, né? Muito bem. Podemos colocar o lin, L-N, antes do verbo. Podemos. Vi, lin, amas. Você o ama. Podemos também colocar o lin antes do vi. Lin, vi, amas. Né? Podemos mudar, fazer esse joguinho, né? A ideia é a mesma. Você o ama. Vi amas Shin. Olha, Shi, ela. Aqui está na posição de objeto direto, portanto, recebe o N, porque ela é amada, você a ama. Poderíamos escrever Vi Shin amas. Você a ama. Literalmente, como está aqui, você ama ela. Só que nós não falamos assim, não é? Falamos, você a ama, certo? Esta é a ideia, né? Muito bem, então aí está os pronomes pessoais, recebendo também o acusativo, quando estão na posição de objeto direto. Mais alguns exemplos, meus amigos e amigas. Li amas Shin. Você já sabe o que quer dizer, não é? Tradução? Ele a ama. Ele ama ela. Ele ama ela, fica esquisito. Ele a ama. A segunda frase. She amas Lin. Opa, agora mudou. Vejam, mudou. Lá na frente, era ele que amava. Agora, embaixo, é ela quem o ama. She amas Lin. Ela ama ele. Fica esquisito. Ela o ama. Ela o ama. Então, o N também está aí no pronome pessoal,
que está na função de objeto direto. Muito bem. Vamos ver um pouquinho mais. Ni, amas, ili, ni, nós. Ni, nós. Ili, 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 eles, ou eles e elas. Então, seria nós os amamos, nós as amamos. Ni, amas, ilin. Na segunda frase, ili, amas, ni. Opa, agora invertiu a situação. Vejam só, agora eles ou elas nos amam. Ili, amas, ni. Eles ou elas é que agora fazem ação de amar. Nós recebemos esta ação de sermos amados. Ili, amas, ni. Pronto, por causa do N, identificamos perfeitamente quem ama e quem é amado, quem ama e quem é amada. Muito bem. Opa, agora aqui mudou um pouquinho, né? Deixamos os pronomes, agora estamos aqui numa mesa farta. Nossa, tem muita coisa nessa mesa. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou ver se eu consigo ficar aqui pequenininho para que vocês consigam ver melhor, tá bom? Vamos ver como é que eu fico pequeno aqui. Opa, pronto. Agora acho que vocês conseguem ver melhor a figura, não é? Isso. Então vejam só, o que é que há sobre essa mesa? Há vários produtos. Aquela frase lá em cima, em verde, está dizendo Kion vividas sur la table. Uma pergunta. Kion vidas sur la table. O que você vê sobre a mesa? O que você vê sobre a mesa? Bem, vamos pegar aqui, como há muitos produtos, separamos aqui neste slide cucumoi. Cucumoi está no plural. Cucumo, como vocês podem ver, é o pepino. Pepino. Então, há alguns pepinos. Há uma seta aqui apontando, vocês estão vendo? Há uma seta que aponta para os pepinos. Então, vamos ver a resposta. Sur la tablo mi vidas cucumoi. Cucumoi. Olha o N aqui, recebendo a ação de ser visto, né? Os pepinos é que são vistos por nós, né? Então, como vocês estão vendo aqui em cima, cucumoi não tem um N, está só, né, indicando que é o produto, é o nome, né, do produto, cucumoi, são os pepinos. Quando eu coloco esta palavra na frase, dependendo da posição dela, de sua função nessa frase, ela vai receber o N. Como cucumoi aqui está na posição de objeto direto, complementando o verbo ver, então ele recebe o N. Sur la table, sobre a mesa, eu vejo pepinos. Sur la table, mi vidas cucumoi. Muito bem, vamos continuar um pouquinho mais. A pergunta é a mesma. Kion vividas sur la table. Vocês observam que na palavra kion tem um N também, não é? Opa, Roberto, esse N você não falou no slide anterior. Vamos falar agora. Esse kion, ele está na função de objeto direto. Toda frase que tem um verbo de ação tem que ter seu objeto direto. Então, é como se eu dissesse assim, ó, vidas kion. Você vê o quê? Esse o quê é o objeto direto. Então, eu tenho que colocar na resposta um N. Eu estou perguntando pelo objeto direto. Kion vividas sur la table. Estamos vendo o que? Colbaço. O que é colbaço?
Colbaço é linguiça, chouriço, né? Muito bem. Colbaço. Resposta. Sur la tablo mi vidas colbaçoin. Porque tem uns 3 aí, nós estamos vendo na figura. Está no plural e recebe o N, porque está na posição de objeto direto. Kion vividas sur la tablo. Sur la tablo mi vidas colbaçoi. Vamos praticar, meus amigos e amigas. Vamos repetir essas frases, né? Eu sei que depois vocês também assistirão novamente ao vídeo, à aula, para fixar bem as lições. Vamos continuar mais um pouquinho. Opa, e agora? Pano. A frase é a mesma. Opa, estão querendo saber o que é que nós estamos vendo, né, sobre a mesa. Kion vividas sur la table. Agora, pano. Pano é pão. Pão. Só tem um pão. Então, está no singular. Resposta é isso mesmo. Vamos dizer? Sur. Olha o R vibrante. Sur. La tablo mi vidas pano. Sur la tablo mi vidas pano. Né? Sobre a mesa eu vejo um pão qualquer. Ele não está perguntando pela quantidade, só quer saber o que é que estamos vendo. Então, sur la tablo mi vidas pano. Muito bem, observem sempre o N, o acusativo de objeto direto. Opa, e agora nós temos o quê aqui? Uma faca para cortar o pão. Faca em Esperanto é tranĉilo. Lembrando que o C com chapéu tem um som de TCH, de tchau, tchau. Tranĉilo. Então, tranĉilo, faca, é um instrumento de cortar. Kion vividas sur la tablo? Opa, sur la tablo mi vidas tranĉilon. Sur la tablo mi vidas tranĉilon. Sobre a mesa eu vejo uma faca. Uma faca qualquer. Birdo. Opa, também temos um pássaro sobre a mesa. Portanto, birdo é pássaro. Kion vividas sur la tablo. Sur la tablo mi vidas birdo. Olha aí o N, né? Lá naquela palavra birdo, lá em cima, não tem N, né? Não faz parte de uma frase. É só para indicar que é um pássaro. Mas agora, como o birdo está numa função de objeto direto, ele tem que receber o N. Sur la tablo mi vidas birdo. Sobre a mesa eu vejo um pássaro. Muito bem. E agora? Opa! Vimberoi. Olha, Roberto, o que é vimbeiro, Roberto? É uva. Uva, uma uvinha. Vimbeiro. No plural, temos algumas uvas. Vimberoi. Vimberoi. Kion vividas sur la tablo. Sur la tablo. Mi vidas. Vimberoi. Olha o N, novamente. Sur la tablo, mi vidas, vimberoi. Sobre a mesa eu vejo uvas. Muito bem. Opa, e agora temos uma maçã. Opa, pomo. Vamos prestar atenção para não nasalizarmos. Pomo. Pomo é maçã. Kion vividas sur la tablo. Sur la tablo, mi vidas pomo. Sur la tablo, mi vidas pomo.
Sobre a mesa eu vejo uma maçã. Bom, aqui é uma figurinha com todos esses produtos, né? Todos esses objetos, passos que nós vimos, tá certo? Para termos uma visão geral. Mas não vamos mais trabalhar nesse slide, já trabalhamos separadamente. Aqui é só para termos a visão geral, né? Para depois vocês trabalharem, fazer exercícios. Vamos passar para frente. Vamos ver agora. Opa, o que está escrito aqui, Roberto? She é ela. Tuchas, opa. Laicrano, olha aí. Ela toca a tela. Ecrã é tela. Eu tenho um computilo, aqui está o computador, e o ecrã é a tela do computador, tela de modo geral, né? Celular, televisão, computador, ecrã. Então, veja, observe o N no fim da palavra ecrã, porque está na posição de objeto direto. Chituchas laicrano, ela toca a tela, né, do computador. Então, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Terminamos a primeira fase, primeiro momento de nossa aula. Agora vamos para a conversação, né? Importante a conversação. Então, vamos agora para a segunda etapa. Vamos lá para a conversação. Vamos voltar aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Opa! Muito bem, estamos na 10ª aula, mas esta lição é do segundo livrinho, que está disponibilizado para vocês, né? No site do Conhecendo o Espiritismo. É a 3ª aula do livrinho Esperanto Conversacional, é o segundo livro. Então, Tria Leciono, 3ª aula, 3ª lição. E o tema desta aula de hoje, lá alveno. Lá alveno. Opa, a chegada. A chegada. Olha que interessante. Alvene é chegar. É o verbo chegar. Para obter o substantivo, a chegada, eu tiro o i final, coloco o o do substantivo, ou, som fechado. Portanto, lá, alveno, a chegada. Opa, Evelyn. Muito bem, Evelyn. Duncan também, minha amiga. Vamos prosseguir um pouquinho. Ien Leno Kailila. Vamos repetir sempre. Ien Leno Kailila. Ien, eis. Eis, Leno e Lila. Vocês estão se lembrando do Leno e Lila, que mora lá na Europa? Pois é, eles estavam presentes no primeiro livrinho. Eles retornaram. Vamos ver agora o que acontece com os nossos heróis. Eis, Leno e Lila. E é Leno, cai Lila. Opa! Ele, jus. Ele, jus, alvenis. El, Europo. Ele, jus, alvenis, el, Europo. Eles recentemente chegaram da Europa. Jus, recentemente. Alvenis está no passado, chegaram. El é o nosso di. El é o di para indicar origem. Hein? Origem.
Vieram de algum lugar da Europa. E no Esperanto eu não coloco lá antes do nome próprio, como Europo, né? Um nome próprio de lugar. Mas quando eu vou traduzir, eu traduzo naturalmente, como falamos em português. Eles recentemente chegaram da Europa. Muito bem. Eu posso traduzir também para o português da seguinte maneira. A ideia é a mesma, né? Não é uma tradução literal, mas seria a mesma ideia. Eles acabaram de chegar da Europa. Roberto, como é que eu digo? Eles acabaram de chegar da Europa. Ili, jus, alvenis, el, Europo. Né? Muito bem. Literalmente é eles recentemente chegaram da Europa. Opa, então eles chegaram. Devem estar no Brasil, provavelmente. Vocês estão lembrando que eles iam viajar para o Brasil? Aquele belo país. Pois é, devem ter chegado no Brasil. Nun ili estas en la flughaveno. Nun ili estas en la flughaveno. Agora eles estão onde? No aeroporto. Nós já vimos que flughaveno quer dizer aeroporto, não é? Porto de voo, aeroporto. Flugo, voo, haveno, porto. Juntamos, é uma palavra composta. Flughaveno, aeroporto. Agora eles estão no aeroporto. No ili estas em la flughaveno. Olha, já estão no aeroporto. Leno e Lila estão no aeroporto. Opa! Perfeito! Carlo cai Maria, tu recones ili. Perfeito! Carlo cai Maria, tu recones ili. Opa! Muito bem! Por meio de foto. Per é uma preposição que quer dizer por meio de. Por meio de. Então, por meio de uma foto, Carlos e Maria Tui, logo reconheceram eles. Por meio de foto, Carlos e Maria logo reconheceram eles. E o português correto, Roberto, como é? Por meio de foto, Carlos e Maria logo os reconheceram. Reconheceram Leno e Lila. Estão lembrados que o Leno enviou umas fotos para o Carlos, foto dele, de Lila, justamente para isso, olha aí. O Carlos e a Maria estão onde? Estão no aeroporto. Foram recepcionar os nossos amigos, Leno e Lila. Não conheciam pessoalmente. Ah, Roberto, e a internet, hoje em dia, é tudo WhatsApp. Como é que pode? Para que foto? Mandar uma foto pelo correio. Meus amigos, esse livro foi escrito quando não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era por meio de carta ainda, as comunicações, né? Mas está aí, né? O livro é muito bom, excelente, né? Mas tem esses detalhezinhos, tá certo? Aí vai lá, serve para o nosso aprendizado. Muito bem, agora que entendemos a ideia, vamos esquecer a tradução e vamos ler apenas em Esperanto, tentando entender o que está acontecendo. Apenas em Esperanto. Vamos lá, e é bom que vocês também leiam, pratiquem. Então, a primeira frase. Ien, Leno, cai Lila. Tá legal. Ili, jus, alvenis, el Europo. Ah, certo. Muito bem. Nun, ili estas em la flughaveno. Ah, muito certo, muito bem. Perfeito. Carlo cai Maria, tui recones ili. Opa, tá bom, entendi. Tranquilo, olha aí. Então, vamos agora para frente. A ideia é esse é o texto.
né? A base para o nosso estudo. Vamos ao diálogo. Diálogo. Olha o Carlos se aproximando do Leno no aeroporto. O Carlos diz, Esperanto é Carlo, né? Português é Carlos, a gente, no Esperanto, Carlo. Permesso. Tu vi parolas Esperanto? Olha aí. Permissão, com licença. Vocês falam Esperanto? Certamente ele está falando com o Leno e Lila, que pode ser você fala Esperanto, o vi, né? Você fala Esperanto, ou então vocês falam Esperanto, né? Como ele está falando com duas pessoas, Leno e Lila, podemos entender que ele está dizendo o quê em português? Vocês falam Esperanto? Observe, meus irmãos e irmãs, o N na palavra Esperanto, não é? Exatamente, complementando o sentido do verbo. Tu vi parolas, o quê? Você fala o quê? Né? Então, Esperanto. Temos que nos lembrar. O Leno responde, yes. Oh, que maravilha! O Leno fala Esperanto, yes. Portanto, permesso, com licença. Tu vi parolas Esperanto? Yes. Olha aí, estão se conhecendo pessoalmente. O diálogo continua. Diálogo, Daurigo. Carlo diz, tu vi estas Leno Cailila? Né? Imagine a situação no aeroporto. Né? O Carlo e a Maria se aproximando do Leno de Lila. Carlo pergunta, tu vi estas Leno Cailila? Vocês sabem qual é a tradução, não é? Vocês são Leno e Lila? Aí o Leno responde, yes. Com muita alegria ele responde, yes. Ni estas? Sim, nós somos. Aí o Leno pergunta, cai vi? Tu vi estas Carlo cai Maria? Cai vi. E vocês? Vocês são Carlos e Maria? Olha aí. Então, vamos rever aqui em Esperanto apenas agora. Carlo demandas. Carlos pergunta. Tu vi estas Leno Cailila? Leno respondas. Leno responde. Yes. Ni estas. Cai vi. Tu vi estas Carlo cai Maria? Opa, vamos para frente. Diálogo, Daurigo, o diálogo continua. Carlo diz, yes, ni estas? Ele perguntou, tu vi estas Carlo cai Maria? Yes, ni estas? Sim, nós somos. Tiui, o que todos dizem ao mesmo tempo, né, depois de se apresentarem? Plesuron. Olha o N aí também do acusativo, né? Esse N ele está complementando o verbo, né? Tá certo? É um objeto direto também. Bom, ele não está solto, ele faz parte de um contexto. Plesuron, né? É como se fosse assim, eu sinto prazer, né? Eu digo que prazer, né? Complementando um verbo. Então, tiui, todos ou todas, né? Plesuron, prazer, aquela alegria dos nossos jovens se encontrando. Diálogo, Daurigo, Lila, que a Lila diz, Lila diras, sed. Ela pergunta, que el vire conis ni, mas como vocês nos reconheceram? Sede. Kiel vire conis ni. Mas, como vocês nos reconheceram? Maria diz, per via foto, por meio da foto. Né? Por meio de sua foto, né? Da foto de vocês, né? Por meio da sua foto. Aí a Lila diz, oh, yes,
Discendis la foto juste portio. Que é isso? Vamos ver aqui. Lila diz, sim. Nós enviamos a foto justamente para isso, não é? Opa, devemos imaginar que é uma foto com o Leno e Lila na mesma foto. Yes. Discendis la foto juste portio. Justamente. Discendis la foto juste portio. Nós enviamos a foto justamente para isso, né? Para este momento, para eles serem reconhecidos, claro. O G com chapéu, lembrando, tem um som de DJ, né? Aquele DJ do adjetivo. Muito bem, então, Lila, em Esperanto. Sed kiel vi rekonis nin? Maria, per via foto. Lila, yes. Discendis la foto juste portio. O diálogo continua. Diálogo, Daurigo. Carlos diras. Bone. Nun mi desirus presente vim al mia familio. Ĉu bone? Vamos ver novamente. Vamos ver. Vocês conseguem ler aí? Vamos ler todo mundo. Isso mesmo. Carlos diras. Bone. Nun mi desirus presente vim al mia familio. Ĉu bone? Bem, agora eu desejaria apresentá-los à minha família. Tudo bem? Isso mesmo. Bone, nome desirus. Desirus, vejam, observe, é do verbo desejar. Desire. E a terminação é US. Lembram-se do S? É o condicional ou o futuro do pretérito. Eu desejaria, se fosse possível, não é? Não é um fato ainda, mas pode se tornar, né? Há uma condição. Agora eu desejaria apresentá-los, apresentar vocês, a minha família. Presente e apresentar. Tudo bone? Tudo bem? O Leno, Kailila, diras, boneghe. Opa, gostaram. Excelente, ótimo. Gostaram da ideia, né? Então, agora, né, o Carlos, né, vai apresentar o Leno e Lila para a sua família. Olha aí. Essa é a nossa historinha. Agora vem a parte. Quero ver se vocês compreenderam bem. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. O nua demando. O nua, primeira, demando, pergunta. Kiwi jus alvenis el Europo. Qual é a resposta? Leno, Kailila. Leno, Kailila, jus alvenis el Europo. Não é isso mesmo? Quais pessoas, Kiwi, quais pessoas, quem recentemente chegou da Europa? Leno e Lila recentemente chegaram da Europa. Obviamente que no diálogo normal não preciso dar toda essa resposta completa, né? Basta dizer Leno e Lila, corretíssimo, né? Aqui está uma frase completa só para nós praticarmos o Esperanto. Então, vamos lá mais uma vez. Kiwi jus alvenis el Europo. Leno, Kailila, jus alvenis el Europo. Dua demando. Segunda pergunta. Kie
Kie ili estas nun? Nun ili estas en la flughaveno. Opa! A pergunta é, onde eles estão agora? Agora eles estão onde? No aeroporto. Kie quer dizer onde. Kie, onde? Em la flughaveno, no aeroporto. Kie ili estas nun? Em la flughaveno. Então, vamos dizer a frase completa para praticarmos. Nun ili estas em la flughaveno. Ok, muito bom. Terceira pergunta, tria demando. Ĉu ankaŭ Karlo kaj Maria estas nun em la flughaveno? Resposta, yes. Ankaŭ ili estas nun tie. Opa, novidade aí, tie. Então, vamos à pergunta. Ĉu é uma partícula, não tem tradução, quer indicar apenas que é uma pergunta, que a resposta será sim ou não. Vamos lá. Ankaŭ, também. Também Carlos e Maria estão agora no aeroporto? Opa, sim, também eles estão agora lá. Tie, lá. Kie, onde? Tie, lá. Observe o final. E, kie, perguntando pelo lugar, termina por e. Tie, indicando um lugar, lá. Então, ĉu ankaŭ Karlo kaj Maria estas nun en la flughaveno? Yes, ankaŭ ili estas nun tie. Tie. Vamos continuar com o nosso questionário. Responda. Que vara demando? Quarta pergunta. Vocês podem perguntar? Vamos lá? Kiel Carlo kaj Maria tuj rekonis ilin? Opa! Kiel Carlo kaj Maria tuj rekonis ilin? Resposta: per foto. Carlo kaj Maria tuj rekonis ilin. Como Carlos e Maria logo os reconheceram? Pela foto, por meio de uma foto. Carlos e Maria logo os reconheceram. A resposta é só per foto. Não é? Kiel Carlo kaj Maria tuj rekonis ilin? Per foto. Muito bem. O nosso estimado amigo autor, Jair Salles, colocou completo para nós praticarmos, não é? Per foto, Carlo kaj Maria tuj rekonis ilin. Importante praticarmos Esperanto. Opa, que vina demando. Kiuj sendis la foton? Kiuj sendis la foton? Opa, Leno kaj Lila, não é? Leno kaj Lila sendis ĝin. Kiuj sendis la foto? Quais pessoas enviaram a foto? Ou então, quem enviou a foto? Olha o acusativo, opa, no N de foto. Temos que ficar atentos também, né? Estamos aprendendo também sobre acusativo. Olha o N aí, né? No fim da palavra foto, objeto direto. Leno e Lila a enviaram. Olha aí, enviaram ela, a foto. Só que nós dizemos como no português mais correto, não é? Leno e Lila a enviaram. Kiuj sendis la foto? Leno kaj Lila sendis ĝin. Di é o pronome neutro, né? Quer dizer ele ou ela para objetos ou animais. Opa, mas já.
Só temos que agradecer a vocês. Multandanko, multandanko. Gostaria de saber se temos alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento. Estamos aguardando, né? Aproveitar esse momento. Meus amigos, amigas, queridos irmãos e irmãs, alguma coisa a mais? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Então, ótimo, não é? Tem um comentário a mais. Creio que todos entenderam, né? E vamos ver certamente novamente essa lição para fixar bem o seu conteúdo, né? Então, só temos a agradecer a todos, dizendo Dankon, Bona Nocton. Dankon, Bona Nocton. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.